Você sabia, coordenadora, que para lidar com os professores com segurança não é o tempo e experiência, mas também não adianta ter várias graduações. Então, e muito menos você, coordenadora, que vai iniciar, achar que para ter segurança para lidar com o professor, precisa então de verdade saber falar com o professor. Sabe o que de verdade você precisa para ter experiência na coordenação e saber lidar com os professores? É ter técnicas e estratégias como esta que você vai aprender aqui. Seja muito bem-vinda, coordenadora comprometida. Que bom que você está aqui nessa semana especial, numa semana de matrículas para o método Liderar com Sutileza, o único programa que te dá segurança para lidar com os professores em menos de um mês. As inscrições em breve irão encerrar, o desconto vai acabar e também os bônus. E se você quiser saber todos os detalhes e garantir a sua vaga enquanto é tempo, o link está na descrição do vídeo, também aqui na bio do perfil do Instagram. Mas agora eu quero que você conheça, nesta semana especial, a cada dia estou aqui entrevistando uma aluna do método Liderar com Sutileza, uma líder ouro, uma coordenadora então que teve os resultados de segurança em menos de um mês. E você vai conhecer agora a coordenadora Joanita, que mesmo sem ter experiência, ela teve segurança para lidar com o professor. Essa história vai te inspirar e também vai te ensinar. Essa live é para você, coordenadora comprometida, que será uma líder ouro, uma aluna, e para você que também já é nossa aluna, perceber que fez a melhor escolha para começar o seu ano letivo. Mas vamos lá que a Joanita já está aqui aguardando. Vamos falar como é que é possível, então, em tão pouco tempo, conseguir lidar com o professor, mas sem ter experiência. E eu digo mais, você, coordenadora experiente, aqui chamamos carinhosamente de coordenadora expert. Essa live também é para você. Você vai perceber que tem anos de prática na coordenação, mas que ainda precisa sempre aprender a se posicionar, se organizar e a falar com o professor. Então fica por aqui que essa live também vai te ajudar. Vamos lá, Joanita, você já está aqui aguardando? Vou enviar a você o convite. Certo, Joanita? Olha, você já me ouvindo? Me dá um ok e vendo. Já recebo o sinal que você está online, mas às vezes o Instagram dá esse tempinho aí. Eu acho que é importante a gente tirar algumas ideias essa noite vai acontecer. Então, a gente acredita muitas vezes que eu preciso esperar o tempo passar, é assim mesmo no início. Eu tenho 2 anos na coordenação, mas vai melhorar com o tempo. Será? Será que melhora com o tempo? Será que piora com o tempo? Será que quando a gente começa na coordenação, alguém vai nos dizer o que fazer? Ou alguém só vai nos cobrar o que fazer? Será? Espera aí que a Joanita vai contar. Joanita, eu vou reenviar o convite para você, tá? Eu vou cancelar o que eu havia enviado e vou reenviar. Prontinho. A hora que você tiver aqui, Joanita, você me dá um ok. Se estiver assistindo com dificuldade para acessar, pode fechar o seu Instagram. Vi que você não conseguiu, deu algum erro, mas no Instagram mesmo. Sai da live no seu celular, fecha o Instagram, abre novamente, me dá um ok no comentário, que aí eu reenvio o convite para você, tá bom? Vamos fazer assim, porque às vezes Tá me acontece ouvindo? isso mesmo. Agora sim. E você? Tá me ouvindo? Sim, tá Você me ouvindo? consegue me ver? Sim, também. Ah, então ótimo. Então seguimos por aqui. Desculpa, eu estava aparecendo você aqui, mas que bom que agora deu tudo certo. É um prazer estar mais uma vez. Maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Joanita. Tenho certeza que a sua história vai mostrar um outro caminho para coordenadoras que estão aí nos primeiros anos ou que vão iniciar. E também trazer algumas ideias importantes para quem já atua mais tempo na coordenação, porque há problemas que se repetem. Mas vamos lá, Joanita, para quem não te conhece, por favor, se apresente, qual o contexto que você atua, há quanto tempo na coordenação? Meu nome é Joanita Silva, eu atuo no contexto no setor privado, eu sou coordenadora de ensino infantil e ensino fundamental, os dois segmentos, ensino fundamental menor e maior, de primeiro a nono ano. Eu moro na cidade de Landri Sales, hoje no Piauí, e eu trabalho na escola que não é uma escola tão grande, mas também não é uma escola tão pequena, né? É significativo o número. Então, está no Piauí. É particular a sua escola ou é pública? Privado. Muito bem. E, Joanita, como que o método chegou na sua vida? Como é que você, então, entrou para liderar a sutileza?
Em que momento você, então, se tornou essa líder ouro? Uma forma bem peculiar, acho que diferente da maioria, né, Marcela? Porque não fui eu que encontrei o método, quem encontrou o método foi a minha diretora. Então ela encontrou o método, viu vocês explicando como que funcionava e ela achou muito interessante. E aí ela mandou para mim. Ela encaminhou lá a mensagem para mim: olha, gente, que interessante, o que é que tu acha? Vê se tu gosta, dá uma olhada. E aí eu assisti algumas coisas e aí ela queria já comprar, né? E aí eu fiquei, nossa, mas e se for só mais do mesmo? E se na verdade for isso aqui for só propaganda e na realidade não funcionar, não ser tudo isso que tá prometendo? E ela, não, vamos tentar e tal. E ela insistiu, na verdade eu fiquei muito com o pé atrás, mas ela insistiu. E aí ela acabou se comprometendo e comprou o curso para mim. E aí quando eu entrei no primeiro, lá na Hotmart, na primeira aulinha, aí nossa, eu tinha assistido algumas aulas da jornada, tinha assistido alguns vídeos no YouTube, mas quando eu entrei no Hotmart, aí um leque assim se abriu com muita coisa. E aí eu passei a acreditar, né? E isso é natural, né? A gente vê aí na internet tantas oportunidades, fala, ah, mas será? E quem está na educação estuda tanto, né, Joanita? Que a gente pensa assim, mais um curso. E olha só, no seu caso, achei interessante que você disse também no início. Foi a diretora que viu uma oportunidade de ter uma coordenadora liderou na escola. E foi ela que investiu, então, em você no método. Foi isso, não é? Aqui investiu. O primeiro investimento. E aí, nesse momento, então, que você se torna uma líder ouro, porque foi incentivada pela diretora, e olha, antes não acreditava, passou a ver dentro das aulas, então, que realmente é real e é prático. Em que momento da coordenação você estava? Você estava iniciando? Quanto tempo você já estava atuando? Nenhum, eu estava entrando, tipo, era a primeira semana do mês de agosto, era início das aulas, a coordenação tinha caído assim no meu colo, sem muita opção, e aí ela acreditando sempre que eu era capaz de assumir, e aí ela entendeu que eu tendo uma base, tendo alguém para direcionar, seria mais fácil e eu me sentiria mais segura. Que é, na verdade, o que o método, né, oferece. E aí ela não tinha experiência nenhuma com coordenação, nada. Eu tava um barco à deriva no mar. A realidade é essa. Nossa, e aí a gente se sente ao mesmo tempo, vou falar por mim e vou perguntar para você. Quando eu recebi o convite para coordenação, eu me senti super empolgada, né? De ver uma oportunidade, de fazer o trabalho que eu fazia em sala de aula, mas ao mesmo tempo que era uma empolgação, era aquela angústia, né? Até quem participou da jornada da coordenação pedagógica ouviu a minha história. O que que eu falei? Nossa, eu não demorei, comemorei, não demorei muito, comecei a lamentar por tantas dificuldades. E aí, essa questão de sentir um barco à deriva. Quando foi que você então começou a superar essa angústia, esse sentimento de estar perdida na coordenação? O primeiro momento foi muito difícil, né? Eu me senti incapaz, eu me senti insegura, mas, de acordo com o que eu fui assistindo às aulas do método, o fato de ter vocês ali nas segunda-feiras, é, incentivando, dando instrução de tudo, aquilo ali foi me acalmando, né? E aí eu pude respirar, digamos assim. E aí os passos seguintes foi muito mais fácil porque tinha um direcionamento. E isso não significa dizer que vem com um roteiro, mas sim que você consegue, através do que tem lá, o passo a passo, seguir um caminho seguro. Você não fica ali se perdendo nas milhares de coisas que a coordenação tem que fazer. Você tem ali um caminho para você seguir. Eu achei que isso foi o que mais me deu segurança. A gente ter o norte, porque eu até disse no início da live, a gente acredita que quando vai estar na coordenação vão nos dizer o que fazer, mas bem da verdade não nos dizem o que fazer, nos cobram o que fazer, não é, Jonita? E muito. E Cobrança não falta. disse bem, e muito. E aí, liderando sutileza, aplicando essa estratégia do método, em quanto tempo você teve segurança para lidar com o professor? Porque você já não tinha experiência, né? Experiência, não tinha segurança, estava me sentindo
pequenininha. Assim, quando você está na sala de aula, você tem uma visão que eu considero que é limitada. Então, você está conhecendo ali o teu contexto de sala de aula, você não conhece o contexto todo que tem por trás até você chegar naquela sala de aula, tudo que acontece até você ser, tudo que precisa ser viabilizado até você chegar na sala de aula. Então, quando você é professor, você enxerga assim. E quando você está na coordenação, você tem que enxergar assim. Então, são muitas coisas que você passa a conhecer e passa a participar, digamos assim, de decisões e coisas que são muito importantes que não tem, o professor não tem acesso àquilo ali. O professor recebe ali aquela demanda que ele tem que cumprir, né? Que ele precisa cumprir, mas ele muitas vezes não conhece tudo o que tem por trás até chegar nesse momento. E eu considero que eu passei a ter segurança logo no início, porque, né, tinha essa coisa. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi assistir a aula de como realizar as reuniões, que era uma coisa que estava me deixando muito preocupada. Era início de semestre, eu precisava reunir com os professores, eu precisava reunir com os pais, porque estava acontecendo uma transição na coordenação e tudo mais. Aquilo tudo me deixou muito insegura e muito preocupada. Então, quando eu vi lá que tinha todo um passo a passo de como realizar, ensinando tudo, tranquilizando você, nossa, eu não tenho nem palavras. Acho que nem tem palavra no dicionário para descrever o tamanho do alívio que é você ter ali um norte, você não ficar perdido, que nem uma barata tonta, no final das contas, correndo para um lado e para o outro, e no final não fez nada e continuando se sentindo inseguro e sem direção. Nossa, e aí você falou alívio. Eu acho que e é isso que a gente tem que sentir. Quando nós sabemos lidar com o professor, realizar reuniões como você trouxe aqui, a única palavra que a gente pode se aproximar, né, Jonita, é o alívio que a gente sente em saber realizar o nosso papel, em não ficar com barata tonta. Só que existe um outro lado que quando não se é liderouro, como você que já não é do método, tende-se a atribuir o problema ao professor. Ah, o professor que não me aceita, ah, mas é resistência, ah, mas é professor experiente. Só que a gente não, muitas vezes, a gente não consegue aceitar que a dificuldade é minha. Eu é que não sei falar com o professor. Eu é que não sei como organizar o meu dia. E quando foi que você tomou a consciência, Janita, que precisava do método para saber lidar com o professor, para conseguir ser uma coordenadora? Eu acho, Marcela, eu tive muitos momentos assim de insight assistindo as aulas, mas um dos mais importantes assim que me abriu a mente que eu precisava me organizar foi a primeira aula, que se eu não me engano foi uma aula de mão na massa, ensinando a organizar a agenda. Aquilo ali, nossa, organizar a agenda, organizar o seu dia. E quando você aprende, tudo bem, você vai colocar na prática. Quando você consegue colocar aquilo ali na prática, nossa, é uma outra vida, é uma outra realidade. Sem sombra de. E como isso? Uma outra realidade, você tocou no ponto-chave aí, que é essa questão da organização. E só lembrando, para quem está assistindo aqui, que vai entrar nessa turma do Liderar Sutileza, vai ganhar a aula completa sobre como planejar a agenda, tá? Vai ganhar a gravação desta aula com os materiais. E para saber como se inscrever enquanto dá tempo, na descrição do vídeo você encontra no Facebook e no YouTube, e no Instagram tem no link na bio também. Agora, Janita, falar dessa questão de outra realidade, né? Então, como que era essa realidade no seu dia a dia? Quanto coordenadora antes de liderar a sutileza e como que é essa realidade hoje, como você trouxe, que é essa outra realidade na coordenação? Era um caos. Joanita, preciso de você aqui na sala tal. Aí lá eu ia, no meio do caminho, Joanita, vem aqui. Aí lá eu já nem ia, nem chegava no primeiro, porque o segundo já tinha me chamado e já tinha um pai lá na direção me esperando. E era sempre essa coisa, e no celular, os grupos da escola lá, todo mundo insatisfeito ou precisando de atenção. Tudo isso para uma pessoa só. Então, me organizar foi assim crucial, importantíssimo, porque a partir daí eu aprendi definir
o que é importante, o que é urgente, o que é emergência e o que pode esperar. Então, quando você consegue definir isso na sua rotina, fica um dia muito mais leve do que o dia normal de uma coordenadora que não é líder ouro, que vai ficar lá apagando incêndio de um lado para o outro e acabar o dia com a sensação de que, nossa, eu estou muito cansada, mas eu não fiz nada. Não fiz metade do que eu precisava fazer. Porque era essa sensação que eu tinha antes de entrar no método. Não consegui fazer tudo o que eu precisava fazer e nunca conseguia, assim, porque eu ficava sempre perdida nesse dia a dia aí e não fazia nada. E aí, depois que consegui me organizar, consegui organizar os grupos da escola, horários, tudo isso foi muito importante. Tanto para o meu alívio, para conseguir trabalhar com qualidade, quanto para os professores, para os alunos, para os pais que tiveram ali uma certeza, tal hora ela vai me atender. Então, esse horário aqui é o horário que ela me atende. Então, ficou tudo mais leve para todos os lados. Ficou leve para todos os lados. E essa leveza tem algo que a gente precisa também ligar, que essa organização, ela faz com que a gente consiga se comunicar melhor com os professores. E sabe, Janita, que enquanto você falava, né, dessa transformação que você teve na sua rotina enquanto coordenadora, eu me lembro de uma história que talvez você não vá se recordar de quando a gente se conheceu no método. Nas primeiras comunicações, quando você se tornou aluna, você contou que teve um atrito com a professora por cobrar via WhatsApp. Você lembra dessa história? Foi muito desagradável. Eu acabei mandando uma mensagem. Desculpa. Eu acabei Opa! mandando uma mensagem para a professora num horário inadequado, não era, e tipo, ela não gostou, e aí a gente meio que ficou estremecida, assim, e aí depois precisamos conversar com a direção para resolver a situação de uma vez por todas, para não deixar se prolongar. E aí, até esse momento, conversando com vocês e tudo, eu tive segurança para admitir meu minha falha, pedir desculpas e não fazer outras vezes, né? Então agora eu me policio muito e prefiro muito mais ter esse contato pessoalmente do que por telefone. Então, tudo que dá para ser resolvido pessoalmente, a gente faz agora sim. Muito raramente E, alguma. por que eu lembrei dessa história, né, Joanita? Porque assim, como você trouxe, um barco à deriva na correria, sem a organização, faz com que a gente na coordenadora queira resolver os problemas. E a gente não quer resolver no WhatsApp, a gente só quer uma coisa, resolver. E tentando acertar, erramos. Então, lembre que quando você trouxe essa situação, o problema que no seu olhar era como a professora tinha reagido àquela situação. E que, bem da verdade, aí lidando com sutileza, você conseguiu perceber que a comunicação na coordenação, ela pode gerar a parceria e ela pode gerar a resistência, não é? Certeza. A forma como você se comunica é importantíssimo. Tanto que tem a aula da comunicação não agressiva, né? Tem um material lá que é importantíssimo. E aí me fez ter outro ponto de vista em relação à situação, né? Sim. Então, a correria que a gente fala dessa organização, ela impacta em tudo, em comunicação, em relação com o professor, na relação principalmente, não é? Em todos os sentidos. Agora, quando você teve a oportunidade, então, de dar sutilezas, foi a sua diretora, né, que incentivou, porque você estava ali, mas depois percebeu que o método realmente ele é real, não é só uma propaganda, pelo contrário, você viu na primeira aula que era prático, quando você conseguiu organizar a sua agenda. E quando você começou a aprender as técnicas de liderar sutileza, a forma de agir, de falar com o professor, você pensou, ah, mas será que eu vou conseguir colocar isso em prática? Às vezes. Senti dificuldade de colocar em prática muitas vezes, porque exige de você, não é? A coragem, a ser objetivo, entender e principalmente entender também o seu momento de silenciar, né? Às vezes a gente fica muito querendo uma resposta dos professores em um momento para ele, né? Um momento bom para ele. Então, eu considero que eu aprendi muito nesse sentido, assim, de entender, dele entender, os professores entenderem o meu momento. Muitas vezes chega Uhum.
esse aqui. Agora não posso, mas assim que eu terminar aqui, a gente senta e vê uma solução. E isso ser uma via de mão dupla, tanto para mim quanto para elas. E essa relação que você traz de ter esse entendimento do tempo do professor e o nosso tempo enquanto coordenadora, eu te pergunto, faz com que você tenha segurança para lidar com os professores mais experientes? Faz. E muito. Porque no início eu tinha muita preocupação em não me fazer entender, porque eu pensava assim, o professor tem muito mais experiência que eu, ou a professora, e como que eu vou chegar e dizer para ela que ela precisa melhorar isso aqui? Então eu tinha uma preocupação muito grande em relação a isso, de ser mal compreendida. Não porque eu tivesse criticando a professora, mas mostrando um caminho para ela enquanto de mim enquanto coordenadora. Então eu tinha uma preocupação muito grande. Muitas vezes eu deixei de falar algumas coisas por medo, por insegurança. Depois que eu entrei no método, isso mudou bastante. Porque aí eu entendi que existe uma forma sutil de você dizer que precisa ser feita alguma coisa e direcionar caminhos. E o que você acha se a gente fizer assim? Qual a tua opinião? Tu está aqui há mais tempo. Já aconteceu alguma coisa aqui parecida com isso? Então, isso faz com que ela se sinta reconhecida, mas não no sentido de que eu preciso fazer porque estão me cobrando. Então, num caminho diferente, um caminho mais sutil. Isso é tão importante, porque quando a gente entra na coordenação, um dos maiores medos é falar com o professor que tem mais experiência, e tanto experiência como diferença de idade também, não é, Janita? Você tinha esse receio de ser aceita porque era mais nova também em relação à idade? Preocupações. Eu pensei não só idade, como tempo de serviço na escola que eu estava. Então, eu era uma das mais novas naquele momento. E aí, sempre existe aquela coisa, meio que você está atravessando um caminho que não é seu, porque tem outras pessoas que estão lá há mais tempo, que poderiam também assumir. E isso me preocupava bastante, assim, de não ser recebida, não, não ser aceita, mas de, né, causar essa impressão. Eu tinha essa preocupação, sim. E como é que o método te ajudou a superar esse receio, essa preocupação? Ah, teve um trabalho poderoso da inteligência emocional. As aulas de inteligência emocional foram importantíssimas, porque aí eu percebi que algumas situações, alguns medos não eram meus. Então, eram situações de fora. Então, eu aprendi a separar o que é meu e o que é do outro. Muitas vezes você recebe uma resposta assim, porque a professora está ali no momento que não está sendo bom para ela. E o que ela está te dizendo pertence somente a ela e não a você. Então, eu aprendi assim separar esses caminhos. E eu considero que isso foi importantíssimo, um divisor de águas, porque você para de se cobrar em relação ao outro. E quão importante a gente desenvolver inteligência emocional. E isso, como você trouxe, é um primeiro módulo que temos aí com as aulas, com todos os materiais. E eu pergunto para você em relação às aulas do método. As aulas, elas atendem às suas expectativas enquanto coordenadora? Marcélia, principalmente por conta do tempo. A gente sabe que coordenação não te dá tempo e as aulas não são aulas compridas, assim, que você precisa ali de um tempo grande para entender, para assimilar, para assistir. São aulas curtas que você consegue fazer em períodos curtos, assim, e que não fica enchendo linguiça, né? Enrolando para dizer o que tem que ser dito. É muito objetivo, então vai direto ao ponto. É muito cirúrgico. Então você não perde tempo. Você está assistindo uma coisa ali que está indo de encontro ao que você precisa naquele momento. Então eu considero isso importantíssimo. A gente sabe que por coisa que é só repetição, repetição, repetição e não chega nunca no que você precisa. E é o diferencial do método, eu considero que é esse, ser objetivo para quem não tem tempo, que é o caso da coordenação. Sim. E a gente não tem tempo, mas a gente precisa fazer com que tenhamos o tempo. E só tem uma forma, né, Joanita? É saber se organizar e é estudar. Não vai sobrar tempo, porque o tempo é o mesmo. É nós é que organizamos
se sabemos o nosso papel, sabemos como organizar a agenda, como você trouxe aqui. E aí, falando do papel enquanto coordenadora, quando você então iniciou na coordenação, também iniciou no método, mas você tinha clareza de qual era o seu real papel na instituição ou foi com o método que você aprendeu? Na verdade, eu não fazia ideia do que a coordenadora faz. O que a coordenadora faz? Ela organiza a ornamentação das festas na escola, ou sei lá, tá lá recortando o papel para ajudar a professora. Eu não sabia. E aí, de acordo com o que eu fui assistindo às aulas do método, fui participando das reuniões, foi que veio caindo a ficha do que era o verdadeiro papel da coordenação. Mas não, a gente sabe que o papel da coordenação não é claro e muitas pessoas confundem o que a gente precisa fazer, o que é obrigação e o que não é nosso papel. E de repente a gente acaba até fazendo muitas vezes por necessidade, mas hoje eu consigo dizer que eu sei meu papel dentro da coordenação. Excelente, porque, como você trouxe, a gente fica cortando papel, virando auxiliar de professor, e isso, Janita, não é um problema de quem coordenadora baby, né, que está iniciando, é de coordenadoras experientes também, porque com o passar do tempo, as coordenadoras expert, elas acabam fazendo, vou fazer porque é mais rápido, vou fazer porque eu já sei, acaba que, até disse esses dias para uma líder ouro, é uma bênção e uma penitência para quem tem anos na coordenação. É uma bênção porque sabe fazer, e a penitência porque, ao invés de delegar, de orientar, se sobrecarrega e faz. E também, no caso de quem é uma coordenadora baby, acaba sendo uma bênção a vontade de realizar e a penitência, porque vira auxiliar de professor, porque não sabe qual é o papel, e aí o professor, naquele momento, acaba então deixando a coordenadora ali como auxiliar e não a respeita como líder. E sendo líder ouro, hoje, você sabendo lidar com o professor, falando de respeito, você é respeitada pelos professores? Eu considero sim que eu conquistei o respeito, Marcélia, tanto que não acontece mais essa coisa, porque a gente delega as funções, então cada um fica responsável por determinada situação e aí de novo entra a questão da inteligência emocional e lá naquela parte que a gente aprende a dividir as personalidades e aí fica muito mais fácil, porque você já conhece seu professor. Então, esse aqui é muito bom com apresentações artísticas. Então, eu vou colocar ele no que ele, na habilidade melhor que ele tem. Então, isso facilita o trabalho de todo mundo, porque você, na sua habilidade, você trabalha melhor, você desenvolve melhor. Então, facilita todo o trabalho, tudo fica mais leve. Tudo, fica mais leve, isso é muito importante, porque o ano só está começando. Se desde já não conseguimos delegar e trazer essa leveza, o que vai ser antes do meio do ano letivo, né? A coordenadora ela acaba angustiada, isso se não corre o risco de desistir. Durante esse processo, em algum momento, antes de ser líder ouro, você pensou em desistir da coordenação? Pensei muitas vezes em desistir, principalmente no início, porque eu me sentia, como eu disse lá no começo, muito perdida, me sentia muito segura, me sentia menor, não no tamanho, mas idade, experiência, tudo isso me deixava muito apreensiva, muito preocupada. Mas aí depois que eu entrei, menos de um mês, que eu entrei no método, eu senti que não e que eu era capaz sim, e hoje eu tô aqui, um ano e meio. Um ano e meio, já passou de coordenadora baby. Parabéns, Joanita. Muito feliz em ver que você não desistiu da sua missão, porque dificuldades existiram, mas você, como trouxe aqui, com leveza, com tranquilidade, conseguiu superar aí todos esses desafios e com certeza também podendo contribuir com o professor, com os alunos, que é a nossa grande missão, não é? Dentro da educação. Joanita, tá me ouvindo? Desculpa que a conexão às vezes está ruim aqui, às vezes falha, eu não te ouço, eu não te vejo. Você consegue me ouvir agora e me ver? Vocês estão vendo, gente? Coloquem nos comentários, que eu não consigo ouvir a Joanita agora. Consigo te ouvir, mas acho Voltou? que a gente tá com um problema mesmo de conexão. E é o próprio Instagram, acho que não é a nossa internet, não. Joanita, para finalizarmos então agora a nossa live, para você, como seria iniciar o ano 2024 sem saber lidar com os professores? Possível.
Imagina um ano como o ano de 2024, ano bissexto, com pouquíssimos feriados. Quando chega ali mês de maio, festa junina, todo mundo já está estressado, ninguém aguenta mais a cara de ninguém. Imagina uma situação dessa e você não ter uma direção, uma segurança. Você, acho que sem um método, eu não estaria na coordenação hoje, de forma alguma, porque exige muito de você, muito mesmo, tanto psicológico quanto fisicamente, porque se o seu psicológico não está bom, o seu físico também não vai estar. Então, sem um método, com certeza vai ser muito difícil para quem está de fora. E como está sendo para você iniciar o ano liderando com sutileza? Aí está sendo muito tranquilo, na verdade, Marcélia. A gente, na escola que eu trabalho, estamos de serviço interno, semanas pedagógicas, desde a semana passada, todo mundo com seus planejamentos em dia, planejamento do semestre, todo mundo preparando já suas ações. Então, assim, eu considero que é um passo muito grande, assim, que a gente deu enquanto equipe. Incrível, porque olha, tem coordenadoras que é o ano inteiro pedindo planejamento e os seus professores já estão realizando. Que parceria incrível que você conquistou. Parabéns. Obrigada. Sem vocês eu não teria conseguido, com certeza. Mas o mérito é seu, porque a disciplina de aprender foi sua, a coragem de aplicar também. E é necessário que no dia a dia a gente tenha coragem na coordenação sempre, não é? A coordenação exige, antes de mais nada, muita coragem, porque a gente enfrenta muitos desafios, né? Não é que você estando no método, os desafios acabam, né? Mas você adquire um ponto de vista diferente das coisas e você fica muito mais sensível ao que está acontecendo. Então você não absorve as coisas ruins que estão acontecendo porque você sabe que para tudo há uma solução. Então, e um caminho assim para seguir. Então, eu considero que o método faz isso com a gente. Isso é bom que você trouxe. Não é que os problemas vão acabar, até porque dependem de muitos fatores, sociais, professores, questões econômicas, do contexto, da educação. Mas a grande questão é, nós, enquanto líderes ouro, né, enquanto coordenadoras seguras, a grande questão é que o problema vai existir, mas eu não sofro porque eu sei como resolver. Eu sempre digo para nós lá dentro do método, não é, Joanita, que felicidade na coordenação não é ausência de problemas, é saber como resolver. Porque se não tiver problema, então não está na escola. A grande questão é saber resolver. Escola é que nem a gente precisou fazer umas novas contratações. Então, uma das primeiras coisas que eu coloco, escola não é um ambiente tranquilo onde você vai desenvolver laço. Não é. É correria, é gritaria, é choro. Você tem que se acostumar com isso e ser forte, né, para enfrentar esse dia a dia. Do contrário, não consegue. Está Isso. muito consciente dessa realidade. E ser forte emocionalmente, como você trouxe, fisicamente, lembrando que como líder, né, a gente não pode confundir essa força com autoridade. E aí, muitas vezes, a coordenadora, por insegurança, só para a gente finalizar esse raciocínio, interessante que você trouxe de ser forte. Então, muitas vezes a gente, por insegurança, acha que a força, a imposição, é que vai ter o respeito do professor, que bem no fundo, esconde é o medo de falar, uma insegurança de não ter resultados. Então, essa força de liderar a sutileza é a força que inspira, que traz uma equipe como a que você trouxe agora, que já está com planejamento em andamento, e a força da intimidação, ela só gera resistência e distancia o professor. Distancia bastante. Eu considero que quanto mais próximo do professor você tiver, melhor o resultado, né? Não próximo para passar a mão na cabeça de tudo que estiver acontecendo, do certo e do errado. Não nesse sentido, mas no sentido de o professor entender que você conhece a realidade dele também, que você entende as limitações de todos. Eu acho que isso é legal, né? Janita, então vamos encerrar com uma mensagem. Qual a mensagem que você deixa para as coordenadoras Baby que estão aqui iniciando o ano letivo? Então, a luz está no fim do túnel e se chama Método Liderar com Sutileza. Adorei!
Janita, muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho lindo que você tem realizado. Quanto à segurança na sua comunicação e principalmente quanto à satisfação ao tratar da equipe que você trouxe aqui. Que o ano de 2024 seja um ano de muita tranquilidade, muita serenidade no seu trabalho e de respeito com seus professores. Bem, para nós todas. Obrigada, viu? Conte comigo no que você precisar. Um beijo. Tchau, tchau. É. E se você quer ter essa tranquilidade durante o seu ano letivo, como trouxe a Joanita, mesmo ela não tendo experiência com esses resultados, ela conquistou, então a oportunidade, como disse a Joanita, a luz no fim do túnel está aqui, só que por tempo limitado. Matrículas do Método Liderar Sutileza vão encerrar em breve, são últimos dias com desconto. Para você saber todo o método, como funciona e o que vai receber e garantir a sua vaga, clica no link que está na bio do perfil do Instagram e na descrição do vídeo. Mas clica agora, porque daqui a pouco não vai ter mais essa oportunidade. Vamos encerrar esta turma. Tchau, tchau.